Olá, boa tarde para você. O Sala de Entrevistas de hoje está no ar para falar sobre a atual situação da Santa Casa de Rio Grande. Quem conversa conosco sobre o tema é o presidente da instituição, Renato Silveira. Presidente, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, sempre é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar fazendo um retrospecto. O senhor assume a presidência da Santa Casa em fevereiro de 2021. Com que cenário o senhor se deparou naquele momento? Bem, quando nós chegamos em 2021, o principal propósito era manter a Santa Casa com as portas abertas, né? Manter a Santa Casa funcionando. Naquela época, a Santa Casa tinha atraso de salário, atraso de 13º, atraso na remuneração dos médicos, né? E isso importava em 16 milhões. A situação era muito crítica, né? Muito crítica. E as dívidas de credores diversos que batiam na porta da Santa Casa, quer seja através dos credores, quer seja via judicial. Quando nós chegamos e nos deparamos com esse diagnóstico, né, nós devolvemos para a comunidade, né, já que foi a comunidade que pediu que nós fôssemos para a Santa Casa, eu e o Clóvis Klinger na época, né, a gente vem da iniciativa privada, com o objetivo de manter as portas abertas e talvez alavancar um processo de reestruturação e de recuperação da Santa Casa. Então, a partir daí, houve uma participação, naquela época, da Superintendência dos Portos, e do Porto de Rio Grande, né, e do Ministério Público Federal, cedendo à Santa Casa um valor de 16 milhões que compunha um fundo para recuperação ambiental, esse fundo que vinha do Porto e era uma exigência do MPF. Tá? Como esse recurso estava lá e o Porto não precisou utilizar para fazer as suas ações de meio ambiente, esse recurso foi destinado a fundo perdido para a Santa Casa. Então ali nós pagamos os médicos, pagamos 13º, pagamos salários atrasados, e iniciamos esse processo. É bom lembrar que nós estávamos no meio de uma pandemia, né? E eu costumo sempre dizer que se a Santa Casa não fechou as portas, graças à pandemia, né? Por quê? Por que isso, né? Porque durante a pandemia foram suspensas todas as execuções judiciais. E se assim não fosse, a Santa Casa teria parte da sua receita já tomada na origem, lá no banco, por via judicial. Isso inviabilizaria qualquer continuidade da Santa Casa na assistência à saúde aqui, nos 2 hospitais, posso dizer, né? Então, e esse foi o tempo suficiente para a gente pensar em um planejamento para que nós pudéssemos, então, trabalhar na reestruturação e na recuperação da Santa Casa. Bem, antes do senhor falar desse planejamento de reestruturação, em que momento essa crise ela começa de fato? Existe assim um marco claro? Um diagnóstico? Ou foi um processo gradual? Foi um processo gradual, né? O que é importante a gente falar é que o hospital, qualquer hospital que trabalha só para o SUS, a não ser que tenha a participação do município, da prefeitura e de outras entidades, né? O financiamento do SUS ele é insuficiente. Ele é insuficiente. Então, essa dívida veio se acumulando ao longo do tempo, né? A cada ano deixa um déficit. E isso se acumula ao longo do tempo, se não é tratado, se não é resolvido, né? E foi isso que aconteceu exatamente com a Santa Casa, né? O senhor diria que essa é a maior crise da história da Santa Casa ou a instituição já viveu momentos semelhantes no passado? Então, eu posso dizer que é a maior crise pelo acúmulo da dívida, né? Uma dívida que se acumulou aí por volta de 450 milhões. Né? Isso é uma dívida absurdamente volumosa, né? E isso é que agudizou a crise da Santa Casa.
Bem, aí em 2022, a Santa Casa ingressa com o processo de recuperação judicial. Que fatores pesaram para a decisão de entrar com esse pedido de recuperação judicial? Bem, como eu disse, nós, durante a pandemia, tivemos as execuções judiciais suspensas. Mas a pandemia, a gente tinha a previsão que ela fosse acabar em algum dia, né? Como de fato ela acabou, voltaram os processos à normalidade. E durante esse período nós buscamos algumas... Primeiro nós tentamos a repactuação com alguns credores, principalmente bancos. Não tivemos sucesso. E, em segundo, nós procuramos um instrumento jurídico para fazer a administração dessa dívida. E fomos encontrar na lei das RJ, a lei da recuperação judicial, uma possibilidade de nós fazermos a administração dessa dívida. A lei da RJ, ela não é para associações, ela é para limitadas, empresas limitadas e SAs. A Santa Casa, ela funciona como uma empresa privada, porém, ela é uma associação. Santa Casa vive de receita e de despesa. Se não pagar suas despesas, ela pode falir, pode fechar as portas. A exemplo da Beneficência Portuguesa, que também era uma associação. Mas nós descobrimos que tínhamos um hospital na Bahia e um hospital no Rio de Janeiro, uma associação hospitalar, que tinham conseguido a outorga para utilizar a lei da recuperação judicial. E nós entramos com esse processo e tivemos sucesso. Então, em 2022, nós tivemos concedida a recuperação judicial da Santa Casa. Isso significa o quê? Figura de linguagem. É colocar as contas num cantinho e dizer para os credores assim, olha, a Santa Casa vai se recuperar e agora em seguida nós vamos dizer para vocês como é que a gente vai poder pagar essas contas, né? É exatamente isso, tá? Então, em 2022 a recuperação, em 2023 para 2024 as assembleias de credores, né? E aí nós fomos evoluindo. Essa evolução culmina agora com o início do pagamento dos credores trabalhistas, né? Nós pagamos 5 milhões, agora estamos pagando mais 6 milhões, recurso oriundo dos leilões dos imóveis da Santa Casa. Bom, isso que eu ia perguntar para o senhor a respeito desse processo. Dentro desse processo de recuperação, a Santa Casa promoveu o leilão de imóveis e também a alienação de negócios como o cemitério, as capelas mortuárias e o crematório. Sim. Muitas pessoas olharam para isso com uma estranheza e se perguntaram por que abrir mão de ativos que geravam receita para o hospital justamente num momento de falta de recursos. E aí eu pergunto para o senhor, abrir mão desses ativos foi, na sua avaliação, a melhor alternativa para garantir a sobrevivência do hospital? Eu diria que não foi a melhor, era a única alternativa. Nós precisamos pagar 40 milhões para os credores trabalhistas. E a lei da RJ, ela te diz que tu tens 1 ano a partir da aprovação do plano de recuperação para pagar os credores trabalhistas. Né? Os outros credores, tu tens mais tempo, né? Mas nós precisávamos de alguma alternativa. Ela foi a única. Ela foi a única. Se nós não tivéssemos essas... Que bom que a Santa Casa tinha e ainda tem alguns imóveis para lançar mão e poder satisfazer o pagamento dos credores trabalhistas, porque senão é a falência, né? Não existe outro caminho, né? Então, esse foi um caminho possível. A nossa dívida trabalhista, que era aproximadamente 140 milhões, 120 milhões, ela ficou em 40 milhões, né? Então, nós tivemos uma redução. Essa é uma característica da recuperação judicial, né? Tu diz para o credor, olha, eu só posso te pagar assim. Eu só posso te pagar esse valor. Topa. Isso é colocado em assembleia de credores, né? Então, essa é a vantagem também de uma recuperação judicial. Tu tem uma redução da tua dívida, né?
E o dinheiro arrecadado com os leilões, ele foi destinado principalmente para pagar credores ou parte dele também está sendo usada para ajudar a manter o funcionamento do hospital? Não, só para credores, só para credores. Todo leilão ele é destinado para os credores trabalhistas. Tá? Isso não se confunde o dia a dia do hospital, né, a compra de insumos, o pagamento de salários, o pagamento de médicos, com o recurso oriundo da recuperação judicial. Tá? Não pode se confundir. O Sala de Entrevistas de hoje está recebendo o presidente da Santa Casa de Rio Grande, Renato Silveira, falando sobre os desafios da instituição. A gente faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida. Fica por aí. De volta com a Sala de Entrevistas, que hoje recebe o presidente da Santa Casa de Rio Grande, Renato Silveira, falando sobre os desafios da instituição. Presidente, no bloco anterior, o senhor falava que o plano de recuperação ele foi para pagar a dívida dos credores. Esse plano estabelece algum horizonte para estabilizar as contas da Santa Casa e retomar o equilíbrio financeiro? Como eu te disse, os credores trabalhistas nós temos 1 ano, né? E os demais credores nós temos um tempo maior para pagamento, né? Acima de 20 anos alguns, né? Então, o que nós precisamos? É trabalhar para buscar o equilíbrio da Santa Casa. Como é que a gente está fazendo isso, né? A exemplo do caminho que outros hospitais tomaram, né? A Santa Casa, quando nós chegamos, ela atendia quase 90% SUS. A produção dela era quase 90% SUS. Hoje estamos em 84%. O nosso objetivo é desses 16% da saúde suplementar chegar a 30%. Isso significa o quê? Nós não queremos reduzir o SUS, mas sim aumentar a participação na saúde suplementar. Não existe outro caminho. E posso dar diversos exemplos, inclusive o da Santa Casa de Porto Alegre. Né? A Santa Casa de Porto Alegre, em 2024, teve 100 milhões de déficit no SUS. Entre receita e despesa do SUS, déficit de 100 milhões. O que supriu isso? A atividade da Santa Casa na saúde suplementar. Então, Nora Teixeira, demais hospitais do grupo da Santa Casa que atendem convênios e particulares. Outros hospitais, o Hospital de Sapiranga, o Hospital de Santa Cruz, Santa Rosa, o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, que nós estivemos lá visitando, em 20 anos, eles levaram 10 anos para fazer a virada, ou seja, para chegar no equilíbrio. E agora, com 20 anos, eles são superavitários, porque exatamente eles qualificaram o SUS, qualificaram a receita do SUS e investiram na saúde suplementar. E é o que nós estamos fazendo, é o caminho que nós estamos fazendo na Santa Casa. Santa Casa nunca teve uma porta de entrada para convênios e particulares. Isso evitava a sua maior participação de convênios e particulares na sua receita. Hoje nós temos aqui no Hospital de Cardiologia e Oncologia uma porta de entrada, não só uma porta de entrada, mas como uma clínica para particulares e convênios, né? Além de ter o cartão seu, que nós lançamos, né? E estamos avançando nesse processo. Então, o objetivo qual é? Aumentar as receitas com convênios e particulares e outras receitas, né? Nós temos ali uma São João hoje, né? Que nós temos a Oftalmo Pampa, nós vamos ter mais 2 lojas comerciais ali ligadas à área da saúde, nós temos o estacionamento e nós temos a clínica, né? Então, o objetivo qual é? Nós sairmos desses 16% que nós estamos atualmente de participação com convênios particulares e chegarmos a 30%. Se nós chegarmos a 30%, nós estaremos no equilíbrio, conseguindo pagar as contas. Esse é o caminho, né? Nós estamos
preparando efetivamente a Santa Casa para isso. E o senhor acredita que o hospital consiga chegar nesse patamar dentro de quanto tempo? Eu diria assim, nós tínhamos uma previsão de 6 anos, né? 6 anos fecha no final do próximo ano agora. Nós tivemos um percalço aí nesse caminho e nós, em 2023, tínhamos uma participação bastante importante. Nós tivemos um player novo na cidade, que foi o Monporto, né, que nos tirou receita, né? E aqui tudo bem, né? Eu acho que existe mercado e o mercado está aí para todos, né? Mas a gente teve que rever o nosso plano de negócio e aí culminou com o lançamento do Cartão Seu. Então hoje nós estamos retomando, tem um significativo crescimento a cada mês. Nós lançamos em julho a clínica e a cada mês a gente cresce em torno de 15%, 20%, né? Então, final de 2026, eu acho que nós talvez não cheguemos ainda no equilíbrio, mas nós vamos estar já com um sinal muito importante de crescimento na nossa receita da saúde suplementar. Até que a Santa Casa consiga efetivamente ter equilíbrio e ser superavitária, eu acredito que nós vamos em torno de 8 a 10 anos. Bom, vou pedir para que o senhor fale um pouco a respeito da clínica e do cartão, que hoje é a menina dos olhos da Santa Casa. Falar porque é importante, né, que a comunidade entenda e saiba a existência da clínica, né? Mas também nós não podemos e não devemos deixar de falar nos avanços que nós tivemos no SUS, né? Se nós formos olhar hoje, porque ali dentro do hospital de cardiologia e oncologia, né, nós temos a linha de cuidado da onco, por exemplo, né, toda reestruturada, com um instrumento completamente novo à disposição da comunidade, né, muito humanizado. E agora, através do Ministério da Saúde, esse ano a gente deve estar recebendo um acelerador linear novo, né? Isso significa o quê? Um aumento no número de sessões, no número de tratamentos dos pacientes com câncer que precisam de radioterapia. Então, são avanços fundamentais. Então, hoje, posso dizer assim, nós tínhamos lá consulta, cirurgia, enfim, hoje nós temos uma linha de cuidado da consulta, a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia, com a participação de outros profissionais, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Nós estabelecemos a linha de cuidado da onco. Então, são avanços importantes que também a gente está fazendo no SUS. Mas ali nós instalamos uma clínica. E a clínica, ela hoje funciona das 7 da manhã às 22 e a partir de 5 de janeiro, 24 horas. Então, o paciente, convênios particulares, ele pode acessar a clínica a partir de 5 de janeiro, 24 horas. Uma cólica renal, um estado febril, e ele vai. Qual é a vantagem? Urgência e emergência também? Casos graves no pronto-socorro. Né? Casos graves, teve um trauma, né? Teve um infarto, né? Vai para o pronto-socorro, que lá nós temos toda a condição. O que não for risco de morte, enfim, caso gravíssimo, pode ir na clínica que nós faremos o atendimento. E nesse período a gente fez o lançamento do Cartão Seu, que é um cartão de desconto, né? Então, nós temos uma mensalidade que é recorrente, individual, ela é R$ 29, R$ 30, vamos colocar assim. E todo paciente que estiver na nossa clínica, ele tem uma vantagem de ter todo o diagnóstico à sua disposição. Quer seja exame de laboratório, quer seja exame de imagem, ou seja, ele vai consultar e vai sair com o seu diagnóstico dali. Né? E mais, precisou de alguma intervenção a nível de cirurgia ou a nível de internação, ele vai ser internado, porque nós temos toda a estrutura hospitalar à disposição, né? Então, nós queremos crer que a clínica
seja um diferencial, estabeleça um diferencial na cidade e nós possamos continuar com esse crescimento que a gente vem fazendo, né? E são valores, se eu tenho o cartão, eu pago uma consulta com o clínico de R$80, né? Com os exames com desconto significativo também, né? Então, e mais, se eu tenho a consulta com o clínico, bom, mas o clínico entende que eu preciso consultar um cardiologista. Nós temos também pelo cartão, por particulares e convênios, os horários de cardiologistas à disposição na clínica, ou seja, a clínica também tem a parte das suas especialidades, né? Então tem cirurgia geral, tem traumato, tem ginecologia, pediatra, né? Cardiologista, né? Então nós temos essas aí por agendamento, né? Quer dizer, ele vai no clínico, faz o agendamento, né? E a clínica, por exemplo, alguém precisa fazer a administração de uma medicação, vai na clínica. Vai na clínica, pode fazer lá. Bom, a clínica é uma sementinha que está começando a germinar, né? Isso, perfeito. Dentro desses 10 anos, começar então a dar os frutos para a parte financeira do hospital. Enquanto isso, presidente, como é que está a situação financeira da Santa Casa hoje? Bom, nós, esse mês de dezembro, estamos com salários em dia, com 13º em dia, né? E temos um atraso com os médicos. Temos um atraso significativo com os médicos. Nós temos um pedido com o Ministério da Saúde, desde o início do ano, de recomposição do nosso teto MAC, teto de média e alta complexidade. Não vou entrar nos detalhes aqui, né, porque é bem complexo, mas, para ter ideia, nós temos uma possibilidade de recomposição desse teto, através de emendas parlamentares, aí na ordem de 37 milhões, né? Então, nós temos um pedido aí de recomposição do teto MAC e temos uma sinalização bem positiva de que agora, entre 29 e 30, talvez seja assinada a liberação de um recurso significativo para a recomposição desse teto. Isso nos permitirá colocar os médicos em dia e ainda ter um recurso para que nós possamos avançar durante o ano de 2026. Hoje os médicos estão com pagamentos em atraso desde quando? Nós estamos 3 meses. 3 meses. O senhor teme, presidente, que como houve há poucos meses no passado, houve uma movimentação de que os médicos queriam fazer uma debandada da Santa Casa. O senhor teme que isso volte a acontecer, que esse movimento ganhe força? Eu acho que não, porque nós temos essa perspectiva e algo importante que é preciso dizer. Nós sempre mantemos muita transparência com os médicos, né? Então, nós temos uma relação importante com o Simers, que é o Sindicato Médico, com o CREMERS, né? E com os nossos médicos, né? Hoje mesmo a gente fez uma comunicação falando exatamente isso. Eles sabem que eu estive em Brasília semana passada, retrasada, né? Então, a gente se comunica e eles sabem exatamente o que nós estamos fazendo, né? Então, hoje a gente emitiu uma comunicação dando essa notícia, dizendo que entre o dia 29 e 30 nós temos essa possibilidade da assinatura, da liberação desse recurso para a recomposição do teto MAC e que, possivelmente, nos primeiros dias de janeiro, nas primeiras quinzenas, nós teremos condição de colocar em dia esses valores atrasados. Falando sobre a relação com o poder público, prefeitura, Estado, União, hoje esse apoio é suficiente? Bom, esse ano foi um ano bastante difícil. A gente, desde que nós assumimos, né, nós tivemos um crescimento, por exemplo, nas emendas parlamentares. Em 2024, nós tivemos quase 9 milhões de emendas parlamentares. Então, a gente veio crescendo. 2022, 2023, 2024 foi o ápice, né? Esse ano, a partir de agosto do ano passado, que o ministro Dino cancelou todas as emendas parlamentares para um regramento, enfim, até hoje isso não se regularizou. A Santa Casa vai
fechar o ano com 1.600.000 aproximadamente de emendas parlamentares. Então, a gente conta também com as emendas parlamentares que estão dentro dessa recomposição do teto MAC, né? Tenho 37 milhões de recomposição. Parte pode ser feita no Ministério da Saúde, parte a gente faz através da busca das emendas parlamentares. Então, essa relação lá com os deputados, ela é sempre muito clara, muito transparente. A gente conversa sobre a Santa Casa, tem diversos deputados que nos ajudam, né? E a Santa Casa não tem partido político, né? Não pode ter, né? Então, eu sempre digo, a Santa Casa depende do poder público. Depende, ela presta serviço para o poder público. Nós somos um prestador de serviço para o poder público e depende do poder público, né? Então, a nossa relação com os políticos, a relação com o Estado, excelente, né? Nós temos, o Estado sempre acreditou nesse projeto da Santa Casa, tanto é que fez um aporte de 22 milhões como investimento. Então, hoje nós temos dentro da Santa Casa equipamentos moderníssimos aí, por conta do investimento da Santa Casa. Toda essa linha de cuidado da ONCO, que nós reestruturamos, lá no Hospital Geral, nós temos o hospital, alguns desafios que nós enfrentamos, né? O hospital psiquiátrico, que nós fechamos, e eu fecharia tantas vezes fosse necessário, né? Porque eu fui lá no hospital e voltei de lá deprimido, a primeira vez que eu fui. Então, o governo do estado nos ajudou. Hoje nós temos 30 leitos no Hospital Geral, completamente humanizado, dentro do que preconiza a legislação que trata das doenças mentais, né? Então, te digo assim, o governo do estado nos apoia também. O governo municipal também nos apoia, tanto é que melhorou a receita na nossa porta de entrada. Nós temos um convênio com o município, né? E hoje tem 740 mil mês que é destinado para a nossa porta de entrada, a emergência da Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa. Com o governo federal, né? Agora está vindo um acelerador linear, nós temos mais alguns equipamentos para a área cirúrgica, que importa aí em 1.800.000, 1.900.000, né? E agora nós estamos com esse pleito e com essa sinalização de recompor o nosso teto MAC. Então, ou seja, nós dependemos do poder público, né? E nós temos recebido, né, na medida do possível, obviamente, essa reciprocidade e essa participação do poder público. Bom, para o pessoal que nos acompanha poder ter noção da bronca que o senhor tem, por mês, qual é o déficit da Santa Casa? Nós temos hoje um déficit aproximado de 2 milhões. Então, falta todo mês 2 milhões para fechar as contas do hospital. Exatamente. E nós dependemos aí das emendas parlamentares, da recomposição desse teto, né? É importante dizer, falávamos da dívida, né? E não falamos da dívida fiscal. O governo lançou agora um programa que agora tem especialista, que a gente absorve cirurgias a uma tabela bem melhor que a tabela hoje existente do SUS, né? E nós temos, a partir daí, o recurso para ir abatendo a nossa dívida fiscal. No momento que nós assinamos isso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a nossa dívida fiscal de 183 milhões passou para 40 milhões, com uma redução de 70%. Então, por isso que eu te disse, os 450 milhões, nós vamos ter uma redução muito significativa. Possivelmente a Santa Casa fique com uma dívida aí de 210, 220, 230 milhões. Quando o senhor olha para o horizonte, o cenário é otimista. É otimista. É otimista, embora a gente saiba do caminho de dificuldade que a gente ainda tem que percorrer, né? Nós passamos momentos muito críticos na Santa Casa, como tu bem falaste, ano passado foi um exemplo, a debandada dos médicos, né? E quando tu não tem o médico, tu não tem a primeira consulta, tu não tem a cirurgia, tu não tem o acompanhamento, tu não tem o plantão muitas vezes, né?
Então, eu vejo como um caminho possível e otimista. Bom, Santa Casa, presidente, ela é referência regional, atende milhares de pessoas. Hoje, existe algum risco da comunidade perder o hospital ou isso é um fantasma que ficou no passado? Eu te diria assim, nós precisamos lidar com dado de realidade. Já que nós estamos falando da área da saúde, né, fazendo uma alusão ao paciente que está numa UTI e que está entubado, a gente pode dizer assim, a Santa Casa já tirou o tubo, mas ainda inspira muitos cuidados. Ainda o estado ainda é grave, mas já respira sem aparelho. Então, mas pode ter uma piora? Pode ter uma piora, né? Mas nós não acreditamos nisso. Se acontecer tudo que nós que está previsto para acontecer, nós vamos sim sair dessa recuperação exitosa. Bom, nosso tempo está se esgotando. Se o senhor tivesse que deixar uma mensagem direta para quem depende da Santa Casa, pacientes, família, funcionários, qual seria hoje? Caminho, né? Acho que eu sempre falo para o grupo de colaboradores lá, e nós dependemos muito das pessoas. E hoje nós temos uma caminhada de muitas melhorias, muitas melhorias. Eu poderia ficar aqui citando exemplos da vigilância sanitária, a vigilância em saúde que esteve aqui, do governo do estado, que nos elogiou muito e certificou-se dos nossos avanços, a Unimed, que fez uma vistoria, a Unimed regional fez uma vistoria e nos classificou como Hospital Rubi, né? Então, nós temos muitas melhorias. Quando classifica como Hospital Rubi, para o pessoal entender? Situação positiva para atender os pacientes da Unimed, né? E então nós temos muitas melhorias e nós dependemos sempre das pessoas. E eu sempre falo para eles, se nós vamos tirar a Santa Casa da situação falimentar, nós ainda não temos completa certeza, mas nós temos certeza de algo. Nós estamos construindo o caminho. E isso é a mensagem que a gente deixa, né? Nós todos estamos construindo o caminho. E quando eu digo todos, é o nosso grupo de colaboradores, é o nosso grupo de gestores, é o poder público junto com a Santa Casa. O Ministério Público Federal tem nos ajudado muito, né? Prefeitura municipal, né? O governo do estado, o governo federal, agora junto com a gente, né? Entendendo as mazelas e as dificuldades da Santa Casa. Então, nós estamos construindo o caminho, né? Se nós compararmos a Santa Casa que nós tínhamos, completamente depreciada, hoje nós temos uma outra Santa Casa, né? Então, eu convido as pessoas a participarem, terem confiança nesse processo de recuperação da Santa Casa, que é de todos. Ok, presidente, obrigado pela presença, sucesso para o senhor na sua gestão. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é muito importante estar contigo aqui e com teus telespectadores. E assim encerramos mais um Sala de Entrevistas. O nosso entrevistado de hoje foi o presidente da Santa Casa de Rio Grande, Renato Silveira, falando sobre os desafios da instituição. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Sala de Entrevistas.